Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Antônio e Inês Borges, Carlos e Euda Borges. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconhecendo que somos pecadores, invoquemos a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que rogueis por pensamentos e palavras, atos e emoções, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha de piedade de nós. Cristo, tenha de piedade de nós. Senhor, tenha de piedade de nós. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho caríssimo, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pura consciência, a exemplo dos meus antepassados, quando noite e dia sem cessar me recordo de ti nas minhas orações. Por isso te exorto a que reanimes o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E por esse motivo que eu suporto os sofrimentos
mas não me envergonho, porque sei em quem pus a minha confiança. E estou certo de que Deus tem poder para guardar a missão que me foi confiada até ao último dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Levanto os meus olhos para vós, Senhor, para vós que habitais no céu. Como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu Senhor. Para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Como os olhos da serva se fixam nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Aleluia, aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim não morrerá. Aleluia, aleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus and put this question to him, saying, Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies, leaving a wife with no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now there were 7 brothers. The first married a woman and died, leaving no descendants. So the second brother married her and died, leaving no descendants. And the third likewise, and the 7 left no descendants. Last of all, the woman also died. At the resurrection, when they arise, from whose wife will she be? For all 7 had been married to her. Jesus said to them, Are you not misled? Because you do not know the Scriptures or the power of God? When they rise from death, they neither marry nor are given in marriage, but they are like the angels in heaven. As for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God told him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not God of the dead, but of the living. You are greatly misled. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Why is resurrection so important? Why is resurrection so important? Resurrection is important because if we are not destined to the resurrection, it means that our life ends here. It's finished. That there is no future for the body. That all that is good ends, finished. And therefore, if all that is good ends and death
will triumph, what is the purpose? But we are not coming from nothing, and we are not going toward the nothing. Jesus meeting with the Sadducees, which they don't believe in the resurrection of the bodies. They have a question for him, an hypothetical example which never be reality. But anyway, they asked him, they presented Jesus with a question about the resurrection of the dead, which they do not believe in. Anyway, they asked him, should a woman be widowed 7 times? To which of them will she be a wife in the resurrection? For the 7 of them had the same wife. They were just trying to deride Jesus, to make fun of him. But the Lord answers, when they rise from the dead, man and woman do not marry, but are like angels in heaven. And taking advantage of the opportunity, our Lord reaffirms the existence of the resurrection by saying, God is God not of the dead, but of the living. St. Paul does not say how we will be after the resurrection. How will be the body of the resurrected people? But he says, only one thing I know, that we will be forever united with God, one with God. St. Augustine also writes, there you have everything, and you will not have limits or suffer any hardships. And your brother will also have everything, because you two will just become one. We all become one. And this one will also own. He, God, will have us both. We'll be all one in God. God will make us one with Him in His glory and happiness, and be always one with Him in His kingdom. Amen. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, foram ter com Jesus alguns saduceus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém, um irmão que deixe esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva, para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, também morreu sem deixar descendência. O mesmo sucedeu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim morreu também a mulher. A ressurreição, quando voltarem à vida, de qual deles será a esposa? Porque todos 7 se casaram com ela. Disse-lhe Jesus: não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus?
Na verdade, quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de alguns mártires de Uganda, de São Carlos e seus companheiros mártires em Uganda, que é um país da África. E celebrando este martírio hoje, nós também estamos vestidos de vermelhos, porque toda a festa de mártir é a festa do sangue que este mártir derramou pelo Evangelho. E a cor vermelha, que significa a cor do sangue, mas também a cor do sangue que dá a vida, é para recordar os mártires na igreja que dão a vida por causa do Evangelho, que dão a vida por Jesus Cristo, que dão a vida por causa da justiça do Evangelho e que dão a vida também por causa da justiça que deve ser estabelecida sobre a terra. Nós agora vivemos um momento muito complicado, onde estamos tendo protestos, e protestos em favor da justiça, protestos para denunciar a discriminação racial, mas também estamos tendo protesto de pessoas que estão no meio destes para espalhar medo, para espalhar violência e para espalhar mais morte. Então este é um momento também complicado para todos nós, porque na verdade todos nós devemos almejar a paz, todos nós devemos almejar e buscar aquela paz que não é pregada pela violência. Então, quem prega a violência para trazer paz, certamente não está agindo de acordo com aquilo que é a perspectiva cristã. E ao celebrar estes mártires da igreja, nós temos aqui uma palavra importante de Paulo nesta primeira carta, ou melhor, neste primeiro capítulo dessa segunda carta a Timóteo. Paulo, primeira coisa que diz é: Deus não deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e de moderação. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste sentido, o que Paulo pede não somente a Timóteo nesta carta e à comunidade, ele pede para que esteja, antes de mais nada, na vida de cada um, esta coragem de testemunhar Jesus. E de testemunhar Jesus na maneira como nós agimos, na maneira como nós somos. Certamente, nós não precisamos morrer, derramar o sangue, em muitos casos, por causa de Jesus, mas nós não podemos ter um espírito de timidez, quer dizer, não devemos estar envergonhados de da nossa vida deixar transparecer Jesus. Nós não devemos estar envergonhados diante daqueles que muitas vezes nos recriminam com palavras por causa da nossa fé, porque também há aqueles que recriminam os outros com palavras por causa da fé. Podemos receber gozações, podemos receber chacotas por causa da nossa fé, e aqui está: não ter vergonha de testemunhar essa fé, porque São Paulo ainda fala aqui nesta segunda carta a Timóteo, para que nós reavivemos o dom que está em nós, para que nós reavivemos aqueles dons do Espírito Santo que estão na nossa vida.
É certo que em alguns lugares do mundo o cristianismo está sendo perseguido também. E neste mesmo continente, que é a África, de onde celebramos estes mártires hoje, o cristianismo tende a desaparecer naquele continente por causa dos muitos cristãos que ainda hoje são mártires, que são perseguidos por fanáticos islâmicos, que são perseguidos por outras organizações, simplesmente porque são cristãos. E muitos deles são forçados a negar a sua fé cristã para não morrer. Então, não é somente naqueles dias de hoje, mas essas notícias nós não vemos comumente no nosso meio, porque hoje o mundo que interessa os antivalores, hoje o mundo que não quer a presença da religião e que não quer, sobretudo, a presença de cristãos, não fala do genocídio cristão, não fala da perseguição cristã. Então, pouco tempo atrás, foi detectado que os cristãos são um número de pessoas que mais morrem hoje no nosso mundo por causa desta perseguição que se desencadeia contra cristãos ainda hoje nos tempos atuais. Então, hoje, quando celebramos estes mártires, nós celebramos também esta proclamação de que Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte, de que Deus é o Senhor da vida, mas não o Senhor da morte, e que Deus não compactua com aquilo que traz a violência e que ameaça a vida. Pois é isso que Jesus fala no Evangelho, não é? Quando os saduceus vêm questioná-lo. Novamente os saduceus. Ontem nós tivemos saduceus e fariseus questionando Jesus por causa do imposto. Hoje os saduceus vêm questionar Jesus por causa da ressurreição. Não podemos nos esquecer que saduceus, fariseus são grupos que contribuíram para a morte de Jesus. Na Bíblia, estes grupos estavam sempre tramando a morte de Jesus. Sempre. E são grupos que, como eu dizia ontem, vêm perguntar a Jesus coisas para pôr Jesus em teste. E olha que ainda, não é só naquele tempo, mas muitas vezes outros querem pôr a gente em teste. Querem perguntar não somente para semear uma certa discórdia, uma certa divisão, mas querem perguntar para saber até onde nós somos capazes de dizer a verdade, que é aquela verdade que ele já sabe. Então os saduceus, como um grupo religioso, já sabia que se pregava a ressurreição, já sabia que havia outros que acreditavam na ressurreição, já sabia também que Jesus é aquele que veio para anunciar, já sabiam também que Jesus era aquele que veio para anunciar a ressurreição em plenitude. Agora, eles vêm com esta pergunta maldosa, com esta pergunta que na verdade é mais assim: olha, vamos fazer essa pergunta a ele para saber como é que ele se sai dessa. Vamos pôr esse dilema, ou vamos pôr para ele aqui este quebra-cabeças para ver como é que ele responde. É esta maldade que está no coração dos saduceus. É a maldade que nós podemos encontrar em qualquer ser humano. Então, aquilo que eles perguntam para Jesus é aquilo que estava na Bíblia, que se chamava lei do levirato, que era a lei que um homem deveria garantir a sua descendência. Naquele padrão aonde imperava o poder do homem, não é? Naquele padrão de sociedade aonde o homem era mais importante do que a mulher, então um homem não podia morrer sem perpetuar o seu nome, não é? Aquela concepção machista aonde o nome do homem deve perpetuar. Ainda hoje há esta certa concepção aonde o nome,
não é? Desta família tem que perpetuar, então tem que achar um descendente. Então, seria uma vergonha para uma família, não é? Se um homem se casasse com uma mulher e não pudesse ter um filho. E ainda a lei dizia: se este homem morrer, tem que alguém daquela mesma família casar-se com aquela mulher, porque este nome tem que ser perpetuado. Então ele expõe aqui para Jesus uma certa armadilha, não é? Uma mulher que na verdade era inconcebível, não é? Que numa família pudesse haver 7 irmãos que se casassem com a mesma mulher. Quer dizer, uma história que no nosso padrão, uma história que talvez não faz sentido, mas eles perguntam: uma mulher que se casa com um homem e não dá filhos, então como é que acontece se ela depois se casar com os 7 irmãos? O que eles querem não é, na verdade, saber a respeito da ressurreição. O que eles querem é exatamente colocar Jesus, como dizemos, contra a parede. Quer colocar Jesus, não é, no canto ali e quer pressioná-lo. O que Jesus responde é sempre uma coisa maravilhosa, porque Jesus conhece a Escritura e Jesus conhece também quem é Deus. Eles não conhecem. Jesus conhece a Escritura e diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, quando se manifesta Moisés na sarça ardente. Olha, Isaac, Jacó, Abraão já tinham morrido muito tempo antes de Moisés. E quando na sarça ardente Deus diz: eu sou o Deus dos patriarcas, ela está dizendo: eu sou o Deus daqueles que estão vivos, não daqueles que estão mortos. Embora tivessem morrido para a vida mundana, para a vida terrestre há muito tempo, eles estavam vivos na ressurreição dos vivos, não no mundo dos mortos. Então por isso Jesus diz: Deus, por ser o Deus dos vivos, então é o Deus que nos cria não para morrer, mas para viver. E Jesus quer dizer: se vocês querem continuar a imaginar a ressurreição como esta vida presente, vocês jamais entenderão o que é ressurreição. Porque quem quer imaginar o céu como imagina esta vida presente, é melhor ficar aqui, é melhor ficar aqui para sempre, é melhor não ir para Deus, não é? É isso que na verdade o Evangelho quer dizer. Há pessoas que querem ir para Deus, que querem a vida eterna, mas ficam pensando neste mundo aqui, estão tão agarrados neste mundo que querem transportar este mundo para a dimensão celeste. Então não existe uma cópia do mundo que nós vivemos aqui na vida eterna, não existe um mundo de vida eterna tal e qual o mundo que nós vivemos aqui. Por isso que Jesus fala: no céu ninguém se casa, ninguém está em casamento. Ou seja, no céu não há necessidades, no céu não há necessidades humanas. Ou nós acreditamos que Deus transforma a nossa vida, ou nós não acreditamos. Ou nós acreditamos que Deus nos dá a vida em definitivo, ou nós não acreditamos. Os saduceus pensavam assim: bem, tudo que nós vivemos, vamos viver, morreu, acabou. Por isso, o que os saduceus construíam era um mundo na vida eterna, tal e qual um mundo que estava aqui agora, que está aqui agora presente. Para eles, o céu era um céu com cópia do mundo presente. Eles não conseguiam acreditar em um Deus que vai além da realidade que nós vivemos. E no próximo domingo agora, vamos celebrar o dia da Santíssima Trindade. E o que é Deus? Deus é exatamente, não é um ser transcendente, que nós jamais vamos compreender quem é. Nós não temos inteligência suficiente para entendermos quem é Deus. Assim como os saduceus não tinham inteligência suficiente para compreender o que era a ressurreição. Por isso que eles pensavam no mundo tal e qual, no mundo que eles estavam vivendo, naquele momento presente. Então,
o que Jesus fala, meus irmãos, sobre a ressurreição, serve para nós também. Isto deve nos ajudar a superar a nossa, digamos assim, a nossa atração tão somente pelas coisas que estão aqui. Isso deve nos ajudar a superar o nosso apego a este mundo aqui. Há pessoas que estão tão apegadas a este mundo que quando pegam uma doença qualquer, não quer nem pensar na possibilidade de receber a visita do Padre para uma bênção. Veja bem, isso é sério, não é? Quantas vezes a gente se oferece para ir visitar uma pessoa que está doente, ele diz, não, padre, está tudo bem. Mas o que é isso, está tudo bem? É porque tem medo de morrer, é porque tem medo que o padre vai lá e leve a morte para ele, é porque tem medo de fazer a passagem da vida presente para a vida eterna. Então, o que Jesus fala neste Evangelho é para nos ajudar a superar os nossos apegos materiais, é para nos ajudar a superar o apego aos nossos afetos. Ele fala, vós vivereis como anjos, quer dizer, nós não conseguimos ainda compreender o que é a vida eterna. Por isso, neste dizer de Jesus, nós temos a mesma dificuldade que tem os saduceus, não é? Não adianta dizermos, sou cristão, acredito em Jesus, acredito na ressurreição, quando rezo o credo, se de fato, no concreto da coisa, não é? Há aquele temor, não é? Há aquele pavor de pensar nesta realidade. Então, meus irmãos, vamos pensar nesta palavra do Senhor, não é? Eu sou o Deus dos vivos, eu não sou o Deus dos mortos. Se nós queremos pensar na ressurreição, nós devemos desde já pensar também que o Senhor é aquele que não nos abandona, é aquele que nos ajuda a fazer esta passagem, de fato, para esta condição de vida eterna. É aquele que nos ajuda a viver a nossa vida presente e fazendo desta vida presente a construção do nosso céu. Nós vivemos com os pés na terra, mas a nossa cabeça tem que estar nos céus. Não somente em palavras, em teoria, mas tem que estar de fato. Porque, meus irmãos, se nós queremos copiar a vida presente nos céus, é melhor ficar aqui, nesta vida aqui. E o dia que dermos o último respiro nessa terra, tudo estará acabado. A vida eterna traz esperança, mas a descrença na ressurreição não traz nada, traz tristeza, traz desolação e traz medo. É isso que traz. Então, Jesus, nessas palavras, nos ajuda a ter não um espírito, não é, de vergonha, um espírito de timidez, mas nos ajuda a ter um espírito de fé e de coragem para aquilo que há ainda de se manifestar na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a sua mãe, Maria Santíssima. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo qual recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo qual recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós tornar a bebida de salvação.
Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que também o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons para que esses mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o coração. Nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda parte. Por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado, da morte, agora da geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos de todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Santo Deus. Bendito que venha o Senhor. Hosana, Santo Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte da santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramamos o bem do vosso Espírito, de modo que se convertam para nós do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por nos de estar aqui na vossa presença e vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra pela crença na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que adormecendo na esperança da ressurreição, especialmente por aqueles pelos quais estamos hoje rezando. Admiti o Senhor na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos do dia de hoje, São Carlos e os seus companheiros mártires, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. My brothers and my sisters, at the Savior's command and form of grand teaching, we dare to say, Our Father,
from all distress as you wait with hope in the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom and the power and the Lord Jesus Christ, who said to our apostles, "Peace I give you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grace will give her peace and unity, in accordance with your word, living forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. Peace to you who are watching us at this moment from home. Paz a todos vocês. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Let us pray. We have received this divine sacrament, O Lord, as we celebrate the victory of our holy martyrs. May what help them to endure torments, we pray, make us in the faith of trials steadfast in faith and charity. Through Christ our Lord. Amen. And the Lord be with you.